pudéssemos experimentar essa nova vida, experimentarmos essa paz que excede todo entendimento. Como é bom poder cantar louvores, aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Queridos, nós estamos encerrando o mês de julho. Sim, estamos encerrando já o mês de julho, já estamos aí na última semana e hoje é o último domingo do mês, e nós estaremos então encerrando esta série de mensagens Cristianismo Intencional, onde nós aprendemos a cada domingo sobre a intencionalidade das nossas ações, aprendemos a fazer de propósito e com um propósito. Então, cada domingo nós falamos sobre uma das áreas da nossa vida, algo que exige um pouco mais de nós, em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa busca por Deus. Não é apenas um ato religioso, mas é um ato do que parte do nosso coração, com a motivação de sermos de acordo com a vontade de Deus, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então deve existir em nós essa intencionalidade, não fazer como a gente brincou no primeiro domingo, sem querer, querendo, mas querer fazer, e tendo um propósito maior naquilo que nós queremos fazer. Esse pastor americano, David Ferguson, ele é presidente da o maior evento que tem em relação à plantação de igreja. O maior evento no mundo hoje que fala-se sobre plantação de igreja, este pastor é o presidente. E ele falou sobre o seguinte: a pandemia formou 3 tipos de pessoas. Um dos 3 tipos nós iremos nos encaixar. E é interessante que ele fez uma comparação com o semáforo ou com o farol, não sei como você o conhece, mas com esse sinaleiro, para poder mostrar como as pessoas, ou como existem 3 grupos diferentes de pessoas. Quando ele fala do grupo verde, ele fala que já vivem a normalidade, mas sem dificuldades. Já está vivendo um normal mundo, parece que a pandemia já acabou, tudo já se foi. E esse grupo de pessoas tem mais facilidade para o retorno das coisas, para trabalhar, para conviver com outras pessoas, para relacionamentos. Esse é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo, que ele vai colocar aqui a cor amarela, que já vivem a normalidade, com algumas precauções. São pessoas que voltaram à rotina do trabalho, voltaram à rotina do seu dia a dia, mas ainda evita alguns lugares, algumas aglomerações, algum número maior de pessoas. E aí então ela consegue conviver com um número menor, mais restrito, e assim ela conseguiu sair do grupo pequeno da sua família e consegue já manter alguns relacionamentos extra-família. E o grupo vermelho, que não voltaram à normalidade, mantém totais restrições. São pessoas que só saem de casa exatamente com extrema necessidade. Elas foram exigidas voltar ao trabalho, elas voltaram. Mas mesmo no seu trabalho, mesmo na sua rotina, são pessoas que mantêm totais restrições. E aí então são grupos de pessoas que a pandemia formou. E obviamente nós não estamos como cristãos fora do mundo. Nós também estamos inseridos nesse grupo de pessoas. E aí então Ferguson vai dizer o seguinte, que a pandemia formou 3 tipos de cristãos, nas mesmas cores, no verde, já vivem a normalidade. Esses já voltaram aos cultos presenciais. São aqueles que já percebem que o mundo está um pouco diferente, já estamos voltando à normalidade. E esse grupo de cristãos não tem dificuldade nenhuma de estar nos cultos presenciais das suas igrejas locais. Mas ele diz também que formou um segundo grupo, que já vivem a normalidade, mas apenas em pequenos grupos. São pessoas que já vivem, mas ainda têm algumas preocupações, então elas não querem estar inseridas num grande grupo, não querem estar reunidas com a sua igreja, no culto presencial. Mas é um grupo de pessoas que não tem dificuldade, por exemplo, de reunir-se num pequeno grupo familiar nas suas casas. Não tem dificuldade de receber uma outra família da igreja para que eles possam fazer os cultos nos seus lares. Mas há um terceiro grupo de cristãos. Não voltar à normalidade. Essas pessoas têm totais restrições com os cultos. São pessoas que não voltarão, por enquanto, aos cultos presenciais e muito menos irão se reunir em pequenos grupos nas suas casas. Queridos, nós olhamos essa realidade de grupos e nós encontramos essa realidade na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Pessoas que têm a maior facilidade, quando voltaram aos cultos presenciais, automaticamente elas voltaram e voltaram com toda a empolgação.
Mas há pessoas que elas preferem, por exemplo, estar na igreja, um culto ou outro, mas ela prefere estar na sua casa, apenas talvez se reunindo com um grupo menor, em um grupo de oração, um grupo familiar. Mas há outras pessoas que nós iremos tê-las apenas nos cultos online, mas quando elas pensarem em estar com outras pessoas, totais restrições. Mas Ferguson diz o seguinte: como a igreja responde aos três grupos? Se nós somos agora grupos diferentes de pessoas, como a igreja pode cumprir a sua missão nesse novo contexto, nessa nova realidade? Ele vai dizer o seguinte: realizando cultos presenciais em seus templos. Já que tem um grupo que voltou um pouco mais à normalidade, com todo o cuidado, mas ela tem mais facilidade de se reunir, então a igreja faz os seus cultos presenciais. Sugerindo também que seja formado pequenos grupos. Essas pessoas que não querem estar em grupos maiores, mas que elas sejam levadas a se reunirem com grupos mais próximos a elas, mas que se reúnam e investindo na igreja chamada online, em suas transmissões e encontros virtuais, para alcançar exatamente aquelas pessoas que não estarão nos cultos presenciais. E por isso a igreja precisa cada vez mais entender que agora não é mais a transmissão opcional. Nós somos a igreja chamada igreja híbrida, onde nós iremos ter nossos cultos, mas também nós faremos as transmissões dos nossos cultos. Neste momento temos pessoas acompanhando de casa e não estarão conosco em cultos presenciais. Então nós percebemos que a igreja pode responder a esses três grupos de pessoas. Mas é interessante o que ele vai terminar o seu pensamento. Uma coisa é certa para os três grupos de pessoas: todos precisam estar conscientes quanto à necessidade do comprometimento de todos com a sua igreja local, seja presencial ou seja online. A certeza que nós temos é que pode existir três grupos de pessoas diferentes, e nós iremos nos encaixar em um desses grupos. Mas o que nós não podemos negociar é o nosso comprometimento com a igreja local. Mesmo que eu tome a decisão de não participar dos cultos presenciais, mesmo que eu esteja totalmente contra o que a igreja está fazendo, reunindo-se, isso não exclui de mim a responsabilidade de um compromisso com a minha igreja local. Da mesma forma, aqueles que estão se reunindo nas suas casas, em pequenos grupos familiares, em pequenos grupos de oração, da mesma forma, essas pessoas não podem excluir o seu compromisso com a igreja local. E nós que estamos aqui frequentando a igreja, presente na igreja, nós também não podemos excluir essa realidade de um compromisso maior com a igreja local. Mas o nosso compromisso com a igreja local revelou-se circunstancial. O que a pandemia revelou sobre muitos de nós é que o nosso compromisso com a igreja local é circunstancial. Tudo depende da circunstância. Alguns antes da pandemia já levavam esse compromisso um pouco mais distante, um pouco mais menos interessado, e essas pessoas aproveitaram então da oportunidade que a pandemia proporcionou e se desligaram e se desconectaram e se afastaram da igreja. Eram pessoas que já não vinham tanto com um compromisso com a sua igreja local. Mas também nós percebemos que muitas pessoas, nesse momento, elas têm o compromisso com o culto online, ela tem um compromisso com aquilo que a igreja está fazendo, mas é apenas circunstancial. Quando enfrenta uma circunstância contrária, ela enfrenta uma situação de crise, ela enfrenta algo que dá medo a ela lembra da sua igreja local e ela volta a se conectar com essa igreja, para que a igreja esteja orando por ela, cuidando dela, se portando com ela. Mas, queridos, quando nós olhamos essa realidade, nós temos que aprender a olhar um pouquinho mais o nosso cristianismo e nos perguntarmos como que nós estamos conectados ou como nós estamos compromissados com a nossa igreja local. Expressões que denotam ser igreja na Bíblia, apenas alguns aqui eu citei: povo de Deus, corpo de Cristo, edifício, concidadãos dos santos, família de Deus. Algumas expressões que nós encontramos na palavra de Deus que se refere à igreja, que se refere ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, edifício, concidadãos e família de Deus. Todos eles expressam unidade e compromisso. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus refere-se em relação a nós, igreja,
todas as expressões. Não há como dividir, não como existir a desunidade. Tudo é unidade e tudo é compromisso. Então nós entendemos que é preciso intencionalidade no compromisso com a igreja. Quando nós pensamos no cristianismo intencional, algo que faz parte da nossa história e algo que exige de nós um comprometimento maior, nós temos que aprender a sermos mais intencionais com a nossa igreja local, sermos mais intencionais com o compromisso que nós devemos ter com a igreja que Cristo deixou, para que você e eu possamos então congregar, participar, estarmos em plena comunhão com a igreja, em plena comunhão com Deus. Então não é uma mera participação, não é apenas um lugar que é uma escolha circunstancial que eu vou, mas é um lugar que eu preciso aprender de forma intencional, ter esse compromisso. E o texto que nós iremos conversar hoje sobre esse tema, comprometendo-se com a igreja local, é lá na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 2, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos. Pai, tua palavra, Deus, foi lida e será anunciada. E sabemos, ó Deus, a nossa limitação humana em anunciar e em ouvir a tua palavra. Por isso, ó Deus, diante do Senhor pedimos que teu Santo Espírito, ó Deus, venha neste momento mover sobre corações e mentes, dando-nos, ó Deus, o entendimento, a compreensão da tua vontade, para que esta tua palavra gere vida em cada um de nós, que esta palavra gere transformações em cada um de nós, ó Pai, para que possamos cada vez mais, sendo parecidos com Cristo, viver a tua vontade. Fala, Deus, com a gente, ó Pai, nos abençoe, edifica-nos, ó Deus, santifica-nos na tua palavra. Esse é o nosso pedido nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, fazendo discípulos. Há duas expressões que resumem a igreja: comunhão e mutualidade. Se tem algo que nós encontramos especificamente nas cartas do apóstolo Paulo, é o quanto ele trata esses dois assuntos com a igreja: comunhão e mutualidade. Aparentemente são coisas iguais, mas comunhão é a relação pessoal que os discípulos de Jesus têm com Deus e com a sua comunidade. Isto é viver em comunhão. É quando nós temos relacionamentos, nós temos a proximidade, nós temos a nossa conexão uns com os outros e a nossa conexão com Deus. Mas a mutualidade, aquilo que os discípulos de Jesus devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e esta unidade. Então, mutualidade é isso. Comunhão é o que nós estamos tendo aqui agora. Estamos juntos. Mas mutualidade é aquilo que eu faço para demonstrar a minha unidade, a minha comunhão, o meu amor para com a sua vida. Então, essas duas palavras vão estar sempre constantes quando se fala em igreja, quando o apóstolo Paulo trabalha o assunto igreja. E qual que é o propósito dessa unidade? Olha o que ele diz em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que que a igreja vive a comunhão? E por que que a igreja vive essa mutualidade? Para que você e eu, dia a dia, possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Para que cada dia Deus construa uma nova realidade na vida de cada um de nós, usando os nossos dons, os nossos talentos, usando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que você e eu possamos crescer e alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Eis a razão da importância da comunhão e da mutualidade. Crescimento que só acontece no envolvimento com a igreja local.
Não há como viver a comunhão e a mutualidade se nós não estivermos inseridos no contexto da igreja local. Isso vai ser impossível. Pastor, mas lá em casa eu fico com as minhas devocionais, lá em casa eu fico com as minhas leituras, eu não falei um dia nessa pandemia, em todo o tempo eu estava orando. Pastor, eu optei por não voltar aos cultos públicos, mas pastor, o tempo todo eu tenho comunhão com Deus. Queridos, é no meio da mutualidade e da comunhão da igreja que há a manifestação dos dons. É onde Deus edifica a vida da igreja através do serviço de cada um. É onde nós entendemos a importância do outro no corpo de Cristo, para que o nosso crescimento se torne possível. E fora desta comunhão, fora dessa mutualidade, torna-se praticamente impossível o meu crescimento. Eu posso crescer na comunhão com Deus, eu posso crescer no conhecimento bíblico, mas a transformação, o lapidar de Deus, aquilo que é necessário que aconteça no dia a dia, para que eu seja parecido com Cristo, é somente na comunhão e na mutualidade. Unidade e mutualidade como consequência natural do mover de Deus, de tornarmos-nos igreja em Cristo. Queridos, Ele nos salva na individualidade. Ele salvou cada um de nós na nossa individualidade. Mas a partir do momento que houve essa ação sobrenatural de Deus, Ele já nos conectou com a sua família, com a igreja. Caso contrário, quando você dissesse lá no passado, eu creio no Senhor Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, foi embora, foi para o céu. Não, Ele nos deixa aqui. E como marca dessa presença dEle, transformando a nossa história, Ele nos insere no contexto igreja. Essa ação sobrenatural de Deus é o que vai gerar a comunhão e, naturalmente, a mutualidade da igreja. Olha que interessante quando nós entendemos que em Cristo nós tornamos parte desse corpo. Olha que ele fala em Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele está trabalhando uma crise muito grande naquela igreja de dois grupos diferentes. O grupo dos judeus, que vinha da tradição judaica, aqueles que tinham a promessa, aqueles que faziam parte desse povo, que era o herdeiro, queria ter o Messias como parte desse povo, e o gentio, aquele que não fazia parte, aquele que não entendia as promessas, que não compreendia, não conhecia isso. Mas o evangelho é pregado para esses dois povos. E aí esses dois povos passam a frequentar o mesmo ambiente, o mesmo local, o mesmo espaço e se tornam igreja. E aí com a convivência se torna então visível os conflitos que passam a existir. O que são esses conflitos? O judeu querendo que o gentio praticasse todas as tradições, tudo aquilo que eles fizeram ao longo da história, eles precisariam começar a fazer. Preocupado com isso, o apóstolo Paulo enxerga uma grande divisão naquele contexto da igreja. E essa divisão começou a afastá-los, começou a dividi-los e impedir a comunhão e a mutualidade. E aí então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo que em Cristo Jesus ninguém mais é peregrino, ninguém mais é estrangeiro, todos agora são concidadãos dos santos e todos agora fazem parte da família de Deus. E todos nós fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E aí nós entendemos que não há como viver um cristianismo sem conexão com a igreja. Não há como viver a nossa fé de forma intencional sem estarmos conectados com a igreja local. Qual que é o ensino do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso? Ele fala que a vida cristã não se vive sozinho e o cristão não se edifica sozinho. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo trabalha na carta, onde ele vai deixar claro que nós não vivemos sozinhos e não nos edificamos sozinhos. Mas como se dá essa edificação e esse crescimento? A vida cristã se vive em comunidade. Esta é a certeza que o apóstolo Paulo está passando naquela igreja. E também o cristão se edifica no corpo. Não há como se edificar a si mesmo e não há como viver sozinho. Nós conhecemos a Cristo e assim somos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus, na igreja. E aí nesse contexto, igreja, nós vivemos a comunhão e a mutualidade, e nesse lugar nós vivemos a comunidade, e é neste lugar que nós somos edificados.
Aí o apóstolo Paulo fala de 3 processos que acontecem na nossa vida e aconteceram naqueles que conheceram a Cristo. Ele fala no primeiro momento, caminhando sozinhos, depois caminhando com Deus, depois caminhando em meio à comunidade. Olha o que ele fala: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a realidade de alguém que não encontrou a Cristo, de alguém que não entregou-se por completo a Cristo. Ele vive no mundo, mas sem esperança alguma. Ele vive no mundo longe de Deus. Mas ele fala de um processo: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós andamos alheios à vontade de Deus, separados de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos reconectados com Deus. Mas o terceiro passo ele vai dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês agora estão diretamente conectados com esse povo de Deus. E aí nós entendemos que caminhávamos longe de Deus, passamos a caminhar em Cristo Jesus com Deus, mas isso nos conectou naturalmente, imediatamente, também com a igreja de Cristo. É em comunhão com a igreja que vivemos e somos edificados. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a comunhão da igreja, sobre a mutualidade da igreja, e a partir dessa realidade, ele nos deixa claro que nós vivemos nesta comunhão, cada um ajustado, consolidado, cada um fazendo parte, cada um se envolvendo, cada um usando os seus dons, os seus talentos, cada um se relacionando uns com os outros. Enquanto isso, Deus vai trabalhando na vida da igreja, Deus vai edificando a igreja, Deus vai transformando a igreja. E aí nós entendemos a importância dessa comunhão. E qual que é o fundamento do comprometimento com a igreja? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui é o nosso fundamento para que nós possamos entender a importância da igreja e a necessidade de nós termos um comprometimento intencional com a igreja local. Para entender que quando alguém olha para nós, passa na porta e olha para dentro, ela vai dizer assim: aí está um povo de Deus, um povo que está buscando a presença de Deus, um povo que deseja conhecer esse Deus, um povo, vamos dizer, são religiosos, qualquer outra expressão, mas o conceito por trás de qualquer preceito deles e aí está o povo de Deus, aí está aqueles que estão buscando a presença desse Deus, porque isso nos identifica como igreja. Isso nos identifica como povo, isso nos identifica com aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E o compromisso com a igreja testifica que fazemos parte da família de Deus, conscientiza-nos de que estamos em processo de edificação e destaca a importância da mutualidade. Quando nós olhamos os 3 grupos de pessoas formadas por esta pandemia, nós entendemos então que esses 3 grupos de pessoas devem ter um compromisso com a igreja local. E o que nós iremos aprender nesses 3 pontos é porque você e eu precisamos de forma intencional termos esse compromisso com a igreja local. Primeiro ponto, testifica que fazemos parte da família de Deus. Mais uma vez o texto: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Se tem algo que me dá confirmação que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que Deus resolveu na sua graça, infinita graça e misericórdia, me salvar, me resgatar, é o fato de eu estar inserido num contexto de igreja local, onde eu entendo fazer parte do corpo daqueles que estão buscando a presença de Deus, errantes, pecadores, falhos, mas todos com o único propósito de buscar a vontade do soberano, para que essa vontade seja soberana na vida de cada um de nós. Quando nós entendemos o que é ser igreja, quando nós olhamos uns aos outros,
Eu já falei aqui no meu primeiro domingo aqui na igreja, o que me deu maior consciência do que é ser igreja. Nós estávamos começando a frequentar a igreja já com 21 anos, e aí fomos cantar aquele cântico, a Corpo e Família. Mas o meu primeiro pastor, o pastor Jacques, baiano, voz grossa, forte, no meio do louvor ele falou assim, pegue a mão de todo mundo que está do seu lado aí. A igreja também de 3 bancos, um pouco maior, todo mundo deu as mãos. Pegamos, coisa normal. Mas ele no meio falou assim, olha ao seu redor agora. Aí olhamos ao redor e falou assim, esta é a sua família de Deus. Essa é a família que você faz parte agora em Cristo Jesus. Queridos, naquele momento eu entendi o que era ser igreja. Naquele momento eu compreendi o que Deus estava fazendo na minha história. Porque Ele me insere agora num grupo que já está numa caminhada maior, um grupo que já estava com uma experiência maior, e naquele grupo eu olhava para o rosto de cada um e entendia que naquele contexto, pessoas iriam me ajudar na caminhada, pessoas iriam me amar, pessoas iriam me ensinar até a perdoar, pessoas iriam sim me ferir, mas naquele contexto era um espaço onde eu iria crescer, porque naquela realidade eu me identificava como parte da família de Deus. Quando nós nos comprometemos com a igreja local, é aquilo que vai nos identificar que nós somos o povo de Deus. É a reaproximação em Cristo. Eu entendi o Evangelho. Se eu estou aqui é porque eu entendi o Evangelho. Ou o Evangelho já tem despertado interesse em mim, já tem me chamado para um compromisso mais perto desse Deus. Eis a razão pela qual eu estou me reaproximando. A relação com Deus. Estávamos no mundo, sem Deus, sem esperança, mas em Cristo nós somos reconciliados, e aí, o pertencimento com a igreja. Eu lembro do dia 31 de dezembro de 97, momento do culto, aquele culto da virada, que o pastor Jacques me chama, um grande grupo de jovens na frente, para aquele dia passar pelo processo do batismo e da minha profissão de fé. Aonde passei então a entender que agora eu pertencia àquela igreja local agora era a minha igreja. Quando alguém me perguntasse, você é cristão? Sim. Aonde você congrega? Qual igreja você vai? A minha igreja local é a igreja central de Itapeva. É daquela igreja que eu faço parte. Foi aquele grupo de pessoas que me acolheu, que me amou. Foi naquele grupo que eu entendi o que Deus estava fazendo na minha história. É entender a importância de pertencer agora a esta família de Deus. Não é um grupo, um grupo de qualquer torcida, não é um grupo de qualquer condomínio, diferente de tudo. Igreja é diferente de tudo, queridos. Nós temos uma conexão que um dia eu quero que Deus faça para nós, nos dê a capacidade de enxergar o que está acontecendo agora espiritualmente sobre a vida da igreja. Porque nós estamos aqui afastados um pouco mais ainda, 1,5 metro um do outro. Talvez nós não tenhamos a visão daquilo que é a profundidade desse encontro. Mas quando nós entendemos que isso aqui é a família de Deus, o corpo de Cristo, o povo reunido, o povo buscando, o povo que Deus escolheu amar e derramar da sua graça, da sua misericórdia, do amor paternal dele. Então conseguir com os olhos espirituais ver essa profundidade é aquilo que me faz ser apaixonado pela igreja local. É aquilo que me move o coração dia a dia de pensar, de sonhar, de querer e de cuidar, de amar a igreja local. Porque ela me identifica a cada domingo que eu estou encontrando aqui, a cada domingo que eu olho, estou conectando com a minha igreja local. Aquilo me identifica como fazer parte da família de Deus. Mas muitas pessoas perderam essa realidade, porque simplesmente escolheram desconectar totalmente da igreja, envolver-se circunstancialmente com a igreja, e perde o maior privilégio, que é entender que é a igreja que testifica que nós fazemos parte da família de Deus. Mas o compromisso com a igreja também conscientiza-nos de que estamos em processo de edificação. Olha o que o apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós entendemos que quando eu venho à igreja, por que você está na igreja? Por que nós participamos de uma igreja local? Não porque nós somos perfeitos, muito pelo contrário. Eu lembro-me um dia numa vigília, nós estávamos numa vigília de jovens, e aí algum jovem chegou e falou assim: olha, nós queremos mais de Deus, né? Tem os jovens que não querem esse compromisso. Aí o outro falou assim: eu acho que nós temos mais consciência do quanto nós precisamos de Deus, eis a razão pela qual nós estamos aqui. Porque nós precisamos tanto desse Deus,
E é por isso que nós estamos buscando. Nós precisamos tanto da transformação desse Deus na nossa história. E se nós estamos aqui, é porque Deus quer fazer algo novo na vida de cada um de nós. E quando nós olhamos o contexto igreja, ela nos conscientiza que nós ainda estamos num processo de edificação. Nós não estamos prontos. Dia a dia Deus faz uma nova obra na vida de cada um de nós. E aí nós entendemos a necessidade da desconstrução na vida de cada um de nós. É quando nós chegamos no grupo, na comunhão, na mutualidade, e nós percebemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos errantes na vida, e o quanto nós podemos melhorar. É na convivência um com o outro, é numa conversa do final, é um momento de louvor, é um momento de troca de ideias, que nós começamos a entender o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. É onde nós somos fortalecidos, restaurados, porque eu percebo que a minha vida está totalmente falha, errante, e eu sei que Deus pode fazer algo novo. E eu estou nesse processo de desconstrução, aquilo que João ensina dizendo assim, que eu preciso me esvaziar para que Cristo cresça em mim. E a igreja me conscientiza disso. Cada mensagem que eu ouço, cada momento que eu vivo com a igreja, eu preciso entender, eu estou vivendo um momento de desconstrução, mas também é um processo de reconstrução. É onde eu estou me despindo do velho homem, da marca de Adão na minha história, para que eu possa me revestir do novo homem, da marca de Cristo Jesus na minha história. É onde eu compreendo que aquilo que Cristo fez, sendo obediente, vai simplesmente apagar aquilo que Adão fez, a sua desobediência. E a marca, a herança desse pecado de Adão que todos nós nascemos, nós precisamos então tirar isso, se despir desse velho homem e se revestir desse novo homem que é Cristo Jesus. Mas aonde que eu vou ter consciência disso? Na faculdade? Não. É na conversa entre amigos? Não. Aonde que eu vou ouvir essa realidade que eu estou em processo de edificação? Apenas no contexto igreja. Porque no contexto igreja é que eu sou desafiado a ouvir um evangelho que fala quão ruim eu sou, quanto mal existe em mim, como eu sou falho, como eu sou pecador, como eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que está em mim, esse sim constantemente eu faço. É nesse contexto igreja que eu vou aprender. É neste lugar que Deus vai transformar a minha história. E também, queridos, destaca a importância da mutualidade da igreja. Por que eu preciso participar e ter um compromisso com uma igreja local? Porque aqui, nesse espaço, nesse contexto de igreja, é onde existe a mutualidade. Olha o que ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Queridos, destaca a importância, porque é nesse contexto que eu me sinto primeiro útil, porque eu sei da importância no contexto igreja, no contexto família de Deus, corpo de Cristo, porque eu faço parte disso, e todo o corpo ajustado, com a ajuda de toda a junta, todo mundo fazendo a sua parte, nós somos edificados. Aquilo que eu sempre digo, a importância de nós estarmos juntos na igreja, compromissados com a igreja, envolvidos com a igreja, porque Deus me dá um ministério, me dá uma vocação específica, e através da minha vocação, do meu ministério, do meu dom, alguém é edificado no corpo, alguém é abençoado no corpo, alguém é restaurado no corpo. Da mesma forma, o dom que Deus deu a você, a maneira que Deus escolheu você, chamou você para fazer parte dessa família, Ele deu a você uma capacidade, um dom, um ministério, para que você seja instrumento de Deus para edificar outras vidas, outras pessoas. E aí, quando eu entendo essa importância, essa realidade, eu percebo o quanto que eu tenho que ter o compromisso com a igreja local. O quanto que isso precisa de forma intencional estar na minha agenda, estar no meu coração, estar na minha prioridade, estar fazendo parte de uma igreja local. Caso contrário, vai ficar falho. Um dos pontos não vai funcionar. E aquela velha história que eu conto para vocês, quando chega alguém triste na igreja, magoado porque o cachorrinho morreu naquela semana. E naquela semana aquela pessoa resolve vir na igreja, entra na igreja e senta do lado de alguém que tem o dom da liderança, porque o dom da misericórdia faltou aquele dia. E essa pessoa triste com a situação do cachorrinho, senta do lado da pessoa com o dom da liderança, e ela conta para o dom da liderança:
estou triste porque meu cachorro morreu. O que o dono da liderança faz? Que é isso? Compra um poodle. Vai, muda de vida, tira isso da cabeça, vai, vamos fazer. Esquece isso, é um cachorro. Como aquela pessoa sai da igreja? Ela não sai motivada a comprar um poodle. Ela sai entristecida, magoada, porque o coração dela não foi tratado. Senta do lado de quem tem o dom de misericórdia e conta para ele que você chorou a semana porque perdeu um cachorrinho. Ela vai chorar tanto com você e falar assim: eu lembro do meu cachorro da infância. Você me fez lembrar tanto a dor que eu senti, e aquela pessoa vai sentir a mesma dor. E quando ela vai sair que vai ser o coração leve, porque ela sabe que alguém acolheu, alguém amou. Da mesma forma, pessoas vão chegar aqui, sentar do lado do dono de misericórdia, a pessoa não está motivada com a vida, não quer fazer nada da vida e não consegue correr atrás dos seus sonhos, e sendo do lado de misericórdia, fala: eu entendo, a vida é assim, é ruim mesmo. Mas se ela sentar do lado do dono de liderança, você precisa dar um jeito na sua vida, você precisa despertar. E é nesse contexto, igreja, que nós entendemos a mutualidade. E aí você compreende a importância daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para que a igreja possa crescer. Ajustado e consolidado. A unidade na estabilidade. O que dá unidade na igreja, o que dá estabilidade na igreja é a unidade. Uma igreja caminha de forma estável quando no contexto dela existe a unidade da igreja. Se não existir a unidade da igreja, isso não vai acontecer, a estabilidade não vai existir. Mas quando eu entendo que está ajustado e consolidado, eu me comprometo com a igreja local, isso vai dar estabilidade. Auxílio de toda junta, a unidade na importância. Queridos, nós não há hierarquia na igreja, não há ministérios maiores ou menores. O que Deus usa são a vida de cada um de nós, e aí nós entendemos que esta unidade acontece pela importância de cada um de nós. E a justa cooperação, a unidade no serviço. Queridos, tem coisas que você sabe fazer que ninguém mais sabe fazer. Tem coisas que Deus colocou nas suas mãos que é tão simples. Vou dar um exemplo bem simples aqui, agora me veio à memória. No começo do culto aqui, os meninos aqui desesperados para tirar um pino do violão. Não conseguiam, sofrendo. Fui lá, tentei tirar também. Aí chega o Leandro, aí assim, ó. Depois que nós cansamos o pino ali, ele tira com facilidade. Tem coisas que Deus fala assim: não, peraí, eu tenho uma pessoa certa para fazer isso. E aí muitas vezes nós estamos sofrendo com a igreja, nós estamos entristecidos, magoados com a igreja, porque nós não entendemos a nossa parte nisso, nós não entendemos a nossa vocação nisso, e tentamos fazer aquilo que não é a nossa parte, aquilo que não é a nossa vocação. Mas por que nós tentamos fazer isso? Porque alguém faltou. Alguém não se comprometeu, alguém não veio participar, alguém não assumiu a sua parte. E aí eu começo a fazer aquilo que era do outro para fazer, e eu vou fazer do meu jeito, com a minha vocação diferente, aquilo não vai dar certo. Eu vou sofrer, a igreja vai sofrer. E aí nós entendemos a importância, queridos, de nos comprometermos com a igreja local, para que a mutualidade seja praticada. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha a palavra que o esforçando-vos já é algo que você tem que pôr ali toda a sua atenção. Mas diligentemente, a diligência é um total foco, uma total atenção, é um total interesse de fazer aquilo, para que a unidade do Espírito possa acontecer. Então nós entendemos que no contexto igreja, eu preciso ter o comprometimento, eu preciso ter o interesse de me envolver, de ter a forma intencional de viver a minha fé no contexto igreja, para que a unidade possa acontecer. Torna-se visível através do comprometimento com a igreja local. Essa realidade da unidade do Espírito, ela se torna visível quando a igreja se compromete. E alguns pontos aqui para entender como nós podemos nos comprometer com a igreja. A edificação na desconstrução, através do exercício dos dons. Como que Deus edifica nos desconstruindo? Através do exercício dos dons de cada um de nós. Aí nós entendemos a unidade do Espírito. O acolhimento na individualidade, através da prática do amor. Nesse momento de pandemia, estou vendo várias visitas aqui, é aquele momento que nós teríamos levantar, dar um abraço em você, acolher, falar que nós estamos felizes com você aqui. Infelizmente, nós estamos num momento diferente.
Mas como é gostoso chegar na igreja e você sentir o amor de Deus, a presença de Deus, o acolhimento daquilo que a igreja está fazendo. E nós entendemos que isso acontece, um acolhimento na individualidade, através da prática do amor. Aí o Espírito Santo está movendo. O servir na necessidade, através da generosidade. Quando a igreja ela pratica a generosidade, ela entende que pessoas estão passando por uma necessidade. Pessoas estão passando por momentos de luta, momentos de dificuldade. A igreja, então, ela vai praticar a sua generosidade para que esse vínculo do Espírito Santo possa acontecer na igreja. A identificação na limitação através do discipulado mútuo. Sabe que o apóstolo Paulo fala constantemente? Exortando uns aos outros, ensinando uns aos outros, corrigindo uns aos outros. Isso é a igreja. É onde nós somos lapidados uns pelos outros. É o momento que nós temos o diálogo, a conversa, a intimidade, o discipulado, aonde nós estamos cada dia mais crescendo em Cristo Jesus, mas com o auxílio de todos, para que nós possamos aprender a consolar e a exortar uns aos outros. A gratidão nos desafios, através da cumplicidade. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. As 2,5 tribos já tinham a sua terra. Eles iriam entrar, atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, mas tinha uma grande batalha a enfrentar. Aquelas 2,5 tribos poderiam ficar ali e dizer assim: vão que a guerra é de vocês, a nossa terra está garantida. Mas eles dizem assim: não, nós assumimos um compromisso, a guerra é nossa. Queridos, quando nós entendemos a igreja local, os desafios que Deus tem permitido a igreja viver, nós iremos conseguir superar esses desafios, tendo gratidão por eles, quando nós vivemos a cumplicidade. E por fim, investimento na missão, por meio dos dízimos e das ofertas. Quando nós olhamos esse tempo de pandemia, e quando nós vimos aí as grandes discussões políticas, os grandes pastores das grandes denominações do Brasil, fazendo grandes comissões, indo até Brasília, para tentar forçar que a igreja tinha que abrir, a igreja tinha que estar, ela era essencial, por isso a igreja tem que estar aberta. O que mais entristecia meu coração é que eles não iam preocupados com vidas, com pessoas que queriam conhecer a Cristo, pessoas que queriam frequentar a igreja, mas eles iam até o Supremo para tentar simplesmente reunir o seu povo, porque com o povo reunido eles tinham a sua oferta, eles tinham o seu dízimo, eles tinham a arrecadação maior. E eis a razão pela qual os grandes impérios construídos sobre o Deus Mamon, eles precisariam manter esses grandes impérios, e assim deveriam ir às grandes maneiras de tentar, de qualquer forma, reunir aquelas aglomerações, não preocupado com vidas, mas infelizmente preocupado com dinheiro. Mas, queridos, quando nós olhamos isso, também entristece o nosso coração, porque nós percebemos que muitas pessoas assumem um compromisso circunstancial com a igreja. E esse compromisso circunstancial também alcança os dízimos e ofertas da igreja. E aí, a partir do momento que eu não estou, por exemplo, num culto presencial, eu não tenho a necessidade de ser dizimista na igreja. A partir do momento que a igreja fechou as portas, fechou também o meu compromisso com a igreja local. E uma das áreas que eu simplesmente abri mão eu não preciso dar meu dízimo. Já que a igreja não está funcionando, qual a razão pela qual eu vou dar o meu dízimo? Há dois mundos diferentes. Aqueles que vivem apenas atrás do dinheiro, do peixe com o ouro na boca, mas há uma realidade de uma igreja fiel, uma igreja que compreende a sua vocação, o seu chamado, compreende o conceito bíblico em relação aos dízimos, e essa igreja se mantém fiel. E glórias a Deus pela igreja presbiteriana do Brasil. Os relatórios que nós temos das igrejas presbiterianas do Brasil é que muitas igrejas fechadas arrecadaram, aumentaram a sua arrecadação. Glória a Deus, porque nas igrejas fechadas conseguiram manifestar o seu ministério, o seu serviço, levando cestas, levando roupas, levando conforto e consolo para aqueles que passavam dificuldade. A igreja continuou praticando a sua fidelidade, continuou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas infelizmente muitos também conseguem viver uma realidade de desconexão total com a igreja local e simplesmente deixam de serem dizimistas e ofertantes, porque não estão participando dos cultos públicos. Mas quando nós entendemos a importância da conexão, do comprometimento com a igreja, todas essas áreas, a edificação, o acolhimento, o serviço, a identificação, a gratidão e investimento, fazem parte daquele que compreendeu o seu chamado de ser igreja local. E aí, o escritor de Hebreus vai dizer: consideremos, e aqui encerrando a mensagem, considerar uns aos outros,
ter um apreço maior uns para com os outros, ter uma preocupação maior uns com os outros. E qual a razão disso? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu olhar para aquele irmão que faz parte do mesmo contexto meu, aquele que conhece o Evangelho, que decidiu fazer parte da igreja local, eu percebo que ele está vivendo um momento de fraqueza, um momento de desânimo, e eu preciso aprender a estimular a sua vida, para que ele não venha enfraquecer diante das circunstâncias que a vida está proporcionando a todo mundo. Então nós precisamos, como igreja, aprender que neste momento existem pessoas que virão aos cultos públicos, e nós temos que aprender a estimular essas pessoas às boas obras. Mas também existirão pessoas que farão parte apenas de pequenos grupos, e da mesma forma nós temos que aprender a estimular essas pessoas. Existirão pessoas que vão dizer assim: pastor, enquanto nós não voltarmos 100% à normalidade, eu não vou fazer parte desse culto. Mas nós precisamos da mesma forma estimular a essas pessoas. Mas olha o que ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Muitos têm o costume de apenas circunstancialmente se envolver com a sua igreja, e aí não assume o compromisso. Mas nós não podemos estar entre eles, seja presencial, seja no pequeno grupo da sua igreja, seja online, mas compromissado com a sua igreja. E agora, com todo o carinho, ele termina dizendo assim: façamos admoestações. O que mais aconteceu nesse momento de pandemia é que pessoas se magoaram, se entristeceram, se feriram, porque alguém falou assim: não estou vendo você acompanhando as lives, não estou vendo você participando dos cultos, estou sentindo a sua falta. Olha, o que aconteceu? Você deixou de frequentar a igreja, você está frequentando outra igreja? Ah, eu fico chateadinho, pastor, fico tão magoado, fico tão chateadinho quando a pessoa fala isso para mim. Fala porque te ama, fala porque se importa, fala porque tem interesse pela sua vida e entende a importância da igreja, e ela entende o que Deus pode fazer na sua história, a partir do momento que Deus está abençoando o contexto igreja local, e eu me envolvendo com essa igreja, me comprometendo com ela, Deus vai me abençoar. Por que isso? Porque o tempo se aproxima, o dia se aproxima. Cristo voltará a buscar os condomínios, Cristo irá buscar as grandes torcidas, Cristo voltará a buscar os grandes clubes. Não. Cristo voltará a buscar a sua igreja local. O apóstolo Paulo, nós vemos no começo, a igreja, aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A igreja de Éfeso. Vocês são a igreja local de Éfeso. A igreja localizada em Araraquara, a terceira igreja presbiteriana de Araraquara, é exatamente essa igreja que Cristo vai buscar, é essa igreja que nós iremos subir e nos encontrar com Ele, é essa igreja que vai entrar nos céus dando glória, entendendo que nós estamos passando aqui, essa igreja militante, essa igreja que luta, que batalha, que tem dificuldades, que enfrenta desafios, mas lá nós seremos a igreja triunfante, e aí sim todo o povo de Deus que fazem parte de igrejas locais, espalhados pelo mundo inteiro, todas essas igrejas irão subir juntos e viverão a eternidade na presença de Deus. Mas eu preciso entender que isso começa aqui. Eu não preciso esperar a eternidade para glorificar a Deus com o povo que é dele. Eu glorifico a esse Deus com o povo que é dele, igreja local, povo que se reúne, povo que congrega, povo que adora, povo que ama a Deus e que deseja fazer com que o nome dele seja honrado e glorificado numa sociedade pervertida, corrupta, que precisa de luz. E nós somos a luz, nós somos o sal da terra, e nós precisamos amar a esse Deus, e amar esse Deus é amar a igreja de Deus, é viver de forma intencional a realidade minha com a igreja local. Eu não preciso viver de meia boca com Deus, com a igreja dele, eu preciso dizer: esse Deus me alcançou, e ele me deu uma família, e essa família é a igreja, e eu preciso assumir esse compromisso com a igreja local. Queridos, não negocie uma vida com Deus, negociando os princípios de viver a realidade do contexto igreja, mas assuma intencionalmente um compromisso com a igreja que Deus tem dado a você, o privilégio de estar consciente que isso faz parte. Família de Deus é um espaço que você está sendo edificado, e é um espaço que a mutualidade é fundamental para a comunhão existir. Que Deus, de forma graciosa, nos abençoe e nos fortaleça como igreja, para que a realidade dele seja visível e presente na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Que Deus nos abençoe.
Quero orar com você, orar pela igreja de Cristo e pedir a Ele que nos fortaleça, que sejamos cada vez mais intencionais com a igreja dele. Pai, diante do Senhor, a Deus, nos prostramos, clamando por misericórdia, por graça, por renovo, por restauração, por perdão, ó Pai. Vivemos um tempo, ó Deus, de pandemia, sim, de distanciamento social, distanciamento comunitário, muitas vezes afastados da comunhão da Tua igreja. Mas, Deus, não nos permita, Pai, nos afastarmos da igreja, do corpo, da família, ó Deus do Senhor. É isso que nos testifica que nós somos do Senhor, ó Pai. É essa realidade de pertencer de forma visível, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos colocado, aquilo que o Senhor tem nos dado quanto igreja. E eu peço que o Senhor abençoe, Deus, a igreja do Senhor, a igreja local espalhada em cada lugar desse mundo, ó Deus. Que essa igreja ame o Senhor, que essa igreja se comprometa com o Senhor, que essa igreja viva as realidades do Teu reino e reflita no dia a dia esta presença do reino do Senhor sobre a história de cada um de nós, ó Pai. Seja conosco, nos abençoe, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus.